Oi, eu sou a Raiza, médica endocrinologista credenciada pela Unimed São Sebastião do Paraíso e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre diabetes. Atualmente, o Brasil se encontra entre os 5 principais países com mais casos de diabetes no mundo. São mais de 16 milhões de adultos acima de 20 anos acometidos pela doença. E o que é o diabetes? O diabetes é caracterizado por um estado de hiperglicemia, que é um excesso de açúcar no sangue. E isso se deve a vários fatores, desde a alimentação, ao sedentarismo, até fatores genéticos e outras mutações. A causa do aumento do diabetes no país está diretamente relacionada ao aumento do índice de sobrepeso e obesidade. Então, além da genética, o estilo de vida está diretamente relacionado a alguns tipos de diabetes. Quando eu digo alguns tipos de diabetes, é que nós classificamos a diabetes em diferentes tipos de acordo com a causa que leva ao excesso de açúcar no sangue. Então, nós temos estudados mais de 10 tipos diferentes de diabetes, de acordo com aquilo que leva ao aumento dessa glicemia, né? Pode ser desde a falta da fabricação e liberação de insulina, então uma falha nesse processo de liberar a insulina, como também ser uma causa devido a um aumento do consumo de açúcar, um aumento da oferta de carboidrato, ou então uma insulina que é produzida legal, mas a sua ação é comprometida, não consegue agir direito no organismo. Então, de acordo com a causa do diabetes, nós classificamos em diferentes tipos. Eu estou aqui para falar sobre o tipo mais comum, mais conhecido pela população, que é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é uma doença muito genética, então geralmente é um fator hereditário muito importante, mas nas últimas décadas, devido ao excesso do consumo de gordura, carboidrato, fast food, ele vem acometendo mesmo pessoas que não têm um histórico genético, né? A sua principal causa é devido a uma falha na ação da insulina. A insulina é produzida, só que ela não consegue agir corretamente no corpo. Pode ser devido a um excesso da oferta, um excesso de carboidrato nesse sangue, né, pela dieta, pela alimentação. Quando há uma barreira na ação da insulina, nós chamamos de resistência insulínica, que é o primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, a insulina é responsável pelo transporte do açúcar para dentro da célula. Todas as células do nosso corpo precisam do açúcar como fonte de energia. Então, as células do cérebro, do coração, do músculo. A insulina faz esse papel, então, de transportar esse açúcar do sangue para dentro da célula. A célula, quando não consegue utilizar esse tanto de açúcar dentro dela, então, quando tem açúcar em excesso, ela vai criando depósitos de gordura dentro dela. Então, aquele excesso de açúcar que entra na célula fica como depósito. Quando o depósito está muito cheio, então quando a gente tem uma quantidade de gordura muito grande, a célula se fecha e não deixa a insulina trazer mais esse açúcar para dentro dela. É o que nós chamamos de resistência insulínica. Então, a célula cria uma resistência e não deixa a insulina agir corretamente. Sendo assim, há um acúmulo de açúcar no sangue e o cérebro acaba liberando um comando para que seja produzido mais insulina. Então, há uma produção inicialmente maior de insulina para tentar combater essa barreira. Mas pode chegar a um ponto que o corpo acaba tendo dificuldade de liberar tanta insulina e não tenha mais aonde armazenar tanto açúcar nessa célula. E aí a gente começa a um grau inicial de pré-diabetes ou desenvolvimento mesmo de um diabetes tipo 2. Então, vocês vejam a importância aqui de ter uma alimentação adequada para evitar esse excesso de açúcar e esse acúmulo de resistência insulínica. Quais são os principais sintomas, então, os sintomas iniciais de um diabetes tipo 2? Como saber que eu estou tendo um diabetes tipo 2? É uma doença muito silenciosa. Como há esse grau de resistência insulínica e o corpo vai se adaptando a isso, muitas vezes o paciente não tem muitos sintomas até descobrir que está com diabetes. Mas é muito comum relatos de cansaço, câimbras, falha na memória. Quando o grau está mais avançado, então quando o excesso de açúcar no sangue está maior, o paciente pode sentir muita boca seca, urinar mais vezes ao dia,
e até graus de emagrecimento. Pode acontecer, emagrecer sem fazer nenhum esforço, né? Começar a emagrecer sem fazer dieta, sem fazer atividade física, pode ser um sinal de alerta de que está com muito açúcar no sangue, tá? Como a gente previne o diabetes tipo 2? Tem como prevenir? Mesmo tendo o fator genético, a questão ambiental, o meio externo é muito importante para o seu desenvolvimento. Então, mesmo se você tiver algum parente próximo com diabetes, você pode evitar através de medidas saudáveis. Então, ter uma alimentação balanceada, evitando excessos, né? Excesso de carboidrato, de gordura, os famosos fast foods, tendo a atividade física, a prática da atividade física como um hábito na sua vida. Pelo menos 150 minutos por semana vai fazer com que você previna muito o desenvolvimento dessa doença. Os exames de rotina, então fazer avaliações anuais, como eu disse, é uma doença silenciosa, então muitas vezes quando está no início do diabetes, a pessoa não tem muitos sintomas, então fazer esses exames, identificar o quanto antes, ajuda muito no controle e muitas vezes até na remissão da doença, certo? Atualmente nós temos o tratamento do diabetes, está muito avançado, a tecnologia farmacêutica está muito avançada para a prevenção de complicações do diabetes, então prevenções de complicações renais, cardiovasculares e para estabilizar essa glicemia. Então, aquelas complicações que são muito famosas do diabetes, como amputações, doenças renais, né, que precisa ir para diálise, doenças cardiovasculares, muitas delas podem ser evitadas se você tem um bom controle dessa glicemia. Então, se você tem um tratamento otimizado, passa em consulta médica de rotina, nós conseguimos evitar muito esse desfecho desfavorável do diabetes. Aqui hoje eu me concentrei falando muito sobre o diabetes tipo 2, mas só para trazer ao conhecimento de vocês, nós temos outros tipos de diabetes que não estão associados com a alimentação, por exemplo, diabetes tipo 1, que é uma falha na produção da insulina, então esse tipo de diabetes não tem nada a ver com a alimentação e nem com o estilo de vida desse paciente, tem mais a ver com uma mutação genética em que há falha mesmo da produção de insulina. Então, o tratamento e segmento é diferenciado desse outro tipo de diabetes tipo 2. Então, como vocês puderam ver, o diabetes tipo 2 está muito associado com os hábitos, o estilo de vida do indivíduo. Como é uma doença que tem prevenção, se você ficou interessado em mudar o seu estilo de vida, em prevenir o diabetes tipo 2 ou então outros tipos de doenças, né, que nós sabemos que estão muito associados com o estilo de vida, por exemplo, obesidade, gordura no fígado, hipertensão, a Unimed tem um programa Mude um Hábito que pode facilitar esse caminho para uma vida mais saudável para você. Essas são as informações de hoje e para mais conteúdos como esse, siga as mídias sociais da Unimed São Sebastião do Paraíso. Um beijo, até a próxima!